A população mundial já existia antes desse mundo ser criado. Isso mesmo, todos nós já existíamos antes de participarmos de carne e sangue, antes de termos esses corpos carnais, antes de estarmos inseridos nessa dimensão. Nós já existíamos em espírito, na eternidade, com o nosso Criador. Quantas vezes que a gente já se questionou de por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, qual é o sentido de vida, por que passamos por dores e sofrimento, de onde viemos, para onde vamos? Esses são questionamentos básicos da nossa existência. E ter esse entendimento de que nós já existimos é muito profundo, é muito revelador e esclarece muitas questões que nos questionamos durante toda a nossa caminhada aqui nessa terra. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer o entendimento da pré-existência, que está em total harmonia com as Escrituras, com a Bíblia, por mais que ele tenha sido ocultado de nós. Mas nas próprias Escrituras estão as respostas, na palavra do nosso Criador. Eu vou dividir essa série em mais de um vídeo, mas nesse vídeo em específico eu quero citar aqui os textos que trazem esse entendimento de que já havia algo anterior, que nós éramos participantes diretos dessa realidade. Para começar, eu vou ler aqui o livro de Jó, que para muitos é apenas um livro poético, que contém muitas poesias e que nada lá é literal, porém é um livro muito revelador e esclarece muitas dessas questões que Jó inclusive questionava o Criador, de por que ele passou por tantos testes, por que ele passou por tanto sofrimento. O Criador, por intermédio desse livro, esclarece muitas questões. Olha só, no capítulo de Jó 38, muitos teólogos e pregadores do sistema religioso dizem que o Criador estava sendo irônico com Jó. Mas ironia e sarcasmo não faz parte do caráter do Criador. O Criador apenas estava questionando perguntas que eram totalmente aplicáveis para a realidade de Jó. Veja só a partir do verso 4. Eu vou ler aqui. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha só que interessante esses questionamentos do Criador a Jó. Ele estava perguntando para Jó onde que Jó estava quando o Criador criava essas coisas. Onde que Jó estava quando seus filhos cantavam e estavam alegres. É porque Jó já estava em algum lugar. Por algum motivo, Jó não participou dessas questões. Ele não estava com os seus irmãos jubilando em festa, devido a algo que aconteceu nos céus, que eu vou destrinchar aqui durante essa série. E no verso 21 está essa revelação. Olha só o que está escrito. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido e por ser grande o número dos teus dias. Olha só, Jó já era nascido quando o Criador estava fundamentando a terra. Quando os filhos de Deus, os anjos, estavam jubilando, Jó já existia, Jó já era nascido, mas em outra realidade, em outro corpo, em outra dimensão. E a própria palavra em hebraico, no original, que se refere a nascido, é Yalad, e o significado é justamente esse, nascido, concebido, gerado, o que só nos mostra que Jó já existia nesse tempo anterior. E no próprio livro de Jó também há outros versículos que trazem esse entendimento. Olha só, Jó capítulo 8, verso 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. A palavra original de ontem é temol, que significa antigamente, anteriormente, ou seja, nós somos anteriores à criação deste mundo. E os dias nossos aqui nessa terra são passageiros, porque nós somos seres espirituais participando momentaneamente de uma experiência de carne e sangue. Não nascemos, não começamos a existir neste mundo e neste corpo de carne e sangue, mas já existíamos em espírito,
na glória de nosso Pai. E esse texto também traz essa revelação. E sim, atualmente não sabemos de nada, porque nossas memórias foram apagadas para que passássemos por essa dimensão e esse teste. E eu vou esclarecer melhor ao longo dessa série o porquê de nossa memória ter sido apagada e porquê de estarmos em teste aqui nessa dimensão. Outro verso de Jó bem interessante que esclarece bem essa questão. Olha só: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Ou seja, mais um verso que nos mostra que pele e carne não é a nossa essência, mas sim a nossa roupa ou vestimenta temporária. Imagine um mergulhador quando ele mergulha no oceano. Ele precisa utilizar uma roupa adaptável para a água. Do mesmo modo, nós, para participarmos desse teste de carne e sangue, fomos revestidos de carne e sangue, mas a nossa essência é espiritual. O nosso eu verdadeiro, a nossa alma, a nossa essência, habitava em um corpo espiritual anteriormente, muito superior a esse, afinal era perfeito, mas devido a uma transgressão, devido a uma falha na eternidade, nós viemos parar aqui neste mundo. E mais, a sua alma, a sua essência sabe muito bem disso, afinal ela participou diretamente dessa experiência anterior, dessa experiência na eternidade. Então, no fundo, a sua alma sabe dessas coisas, sabe dessas questões, mas devido a termos tido nossas memórias apagadas, muita coisa a gente acaba que não consegue compreender com muita clareza nesse teste de carne e sangue. Estamos passando por uma amnésia, porém, aos poucos, algumas coisas são reveladas àqueles que abrem o seu coração para o Criador nos mostrar. Vou citar aqui mais um verso do livro de Jó, que nos mostra que Jó, assim como toda a humanidade, participou de algo anterior. Olha só, Jó, capítulo 19, verso 9. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Que honra de Jó que foi despojada, e que coroa foi tirada da cabeça dele. A palavra original de honra no hebraico é kabod, que significa esplendor, glória de Deus, presença de Deus. É essa honra que Jó um dia tinha, mas que por algum motivo foi retirada dele. E a coroa que foi retirada da cabeça dele é a coroa da vida. A mesma coroa que o nosso Messias, o nosso Salvador, vai dar àqueles que se limparem, àqueles que seguirem a Ele, àqueles que vencerem esse teste. Por isso que em Apocalipse está escrito: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. E nós só vencemos esse teste tendo a fé no Messias, naquele que nos salvou, naquele que pagou esse grande preço por nós. E isso tem um motivo pré-existente. E agora eu vou citar aqui outros versículos de outros livros das Escrituras. Olha só o que está escrito em Hebreus 2,14. Lembra que eu falei que estamos em teste, participando de carne e sangue? Então veja só o que fala. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam, por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só o termo utilizado, participante. Participar de algo indica uma condição temporária e não a nossa essência. Por isso que nós não somos de carne e sangue. Nós estamos temporariamente habitando em um corpo de carne e sangue para passarmos por esse teste aqui nessa dimensão. E assim como nós passamos por esse teste, o Messias, que um dia estava na glória do Pai, também veio aqui nessa dimensão. Mas ao contrário de nós, que transgredimos uma lei celestial, ele não. Ele foi perfeito em seus caminhos. Ele nunca errou. Ele foi inocente. E todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. Mas para que ele pagasse esse grande preço, para que ele se sacrificasse por seus irmãos, ele teve que vir aqui nessa dimensão, para nos libertar dessa condição caída, de corpos carnais e corruptíveis, para um dia podermos voltar para a nossa casa, para a glória do Pai, e herdarmos corpos incorruptíveis e a imortalidade, que só o nosso Salvador que pode nos conceder. E a própria palavra no original de participante
é koinonel e indica essa condição temporária. Veja só esses outros versos que também contêm essa palavra. Agora, os próximos 2 versos que eu vou citar aqui é basicamente um resumo de por que estamos nesse mundo e por que o Messias teve que se sacrificar por nós. Vou ler aqui Romanos 3, nos versos 23 e 24, que esclarece muito bem essa questão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só se pode ser destituído daquilo que estávamos instituídos algum dia, ou seja, o resultado de todos nós, a humanidade, termos pecado, termos transgredido uma lei celestial, fez com que passássemos pela morte, fez com que passássemos pela destituição da glória do Pai. Porque na própria Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Por isso que o Messias teve que se sacrificar por nós. Por isso que ele teve que passar pela morte. Porque passando pela morte, ele pode nos libertar. Passando pela morte, toda a culpa do pecado caiu sobre ele. E todos aqueles que confiarem no Messias, que tiverem essa fidelidade no Messias, podem ser libertos do pecado. Podem ser libertos dessa morte, que não é só física, mas também espiritual, a condenação eterna. E a palavra original de destituído é koinonel, que significa ser deposto, falhar em ser participante, ser destituído, ser retirado de algum cargo, o que nos mostra que estávamos nessa glória do Pai. Tínhamos muito poder, éramos ricos, mas devido a essa transgressão, fomos destituídos e viemos para uma dimensão inferior, com corpos e com uma consciência também inferior. Por isso que no verso 24 está escrito o termo redenção, que é o preço que o nosso Messias pagou por nós, e redenção no original, que é apolotroses, significa resgate, recompra, libertação por meio de um preço de pagamento. E isso se aplica a quem está preso, porque nós estamos presos aqui nessa dimensão caída. E é muito simples, só se pode resgatar, recomprar ou libertar aquilo que foi perdido, aquilo que um dia pertencia a você. Por isso que o nosso Criador, em seu infinito amor e sua infinita misericórdia, enviou seu Filho, o nosso Messias, para nos libertar, para nos resgatar dessa condição que estamos inseridos atualmente, porque ele nos deu uma nova chance. Então essa redenção que o nosso Messias pagou é atemporal e remete desde algo anterior, desde o pecado que nós cometemos anteriormente a essa dimensão e também aos pecados que nós cometemos aqui nessa dimensão caída, aqui nessa condição atual que nós estamos. E é só pelo Messias que nós podemos ser libertos e resgatados para que possamos voltar ao nosso Pai. Isso indica, mais uma vez, que já existíamos anteriormente. Por isso que fomos destituídos e por isso que o Messias nos resgatou. Mas cabe a nós aceitarmos Ele, aceitarmos o sacrifício dele e confessarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E claro, seguindo suas leis, seguindo suas ordenanças e seguindo verdadeiramente o seu exemplo. É necessário renúncia, arrependimento e mudança total de vida para que possamos nos adequar ao comportamento daquele que nos salvou. E aí sim, estarmos prontos, estarmos pelo menos preparados para podermos voltar para esse lar perfeito. Porque ao contrário do que muitos pregam hoje em dia, que não precisa mais de lei, que a graça é que salva, mas é um conceito muito deturpado da graça. A graça é uma condição para a salvação. E a consequência da graça é a prática de boas obras, é a prática da lei do nosso Criador. E as Escrituras deixam bem claro isso. Nunca se esqueça, é por transgredirmos uma lei que é eterna, que é celestial, que estamos aqui. Então nunca subestime, nunca desvalorize a Torá do nosso Criador. Ela é a base para a nossa conduta de vida. Você consegue perceber que com esse entendimento tudo fica mais claro?
a própria Bíblia fica muito mais clara de ser entendida. E eu vou citar aqui outros versos que nos mostram bem claramente de que sim, já existíamos anteriormente. Olha só, Isaías 51, versos 9 ao 11. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Olha os termos utilizados. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Olha só os termos utilizados: redimidos e retornarão a Sião. Muitos pensam que essa Sião é a Sião terrena, lá no monte em Jerusalém, mas não, é uma Sião onde há alegria eterna. E não há alegria eterna nessa terra. A alegria eterna é no reino celestial do nosso Criador. E sim, um dia estávamos lá. Por isso que no verso 11 está escrito que nós retornaremos para essa Sião celestial. Só se pode retornar a algum lugar que um dia você esteve, não é mesmo? E eu vou deixar aqui as palavras no original: Gaal, que é redimidos, e Shub, que é retornarão, que trazem muito claro esse entendimento que eu estou falando. Outro verso muito claro da nossa pré-existência, mas que foi feita uma salada de frutas para tentar explicar ele. Olha só, Jeremias 1, capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, antes de Jeremias ter sido formado no ventre de sua mãe, o Criador já o conhecia. Mas aí foram adicionadas duas interpretações que não trazem o significado original, que é o calvinismo e o arminianismo. Os calvinistas vão dizer que tudo é predestinado, que o Criador foi com a cara de alguns e com outros não foi, e que predestinou alguns para a condenação e outros para a salvação, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada. Olha, o Criador não é injusto. A pessoa só pode ser condenada por um ato que ela fez. Mas, por outro lado, o arminianismo diz que tudo se refere à presciência do nosso Criador. Que o Criador, por ser onipresente, onisciente e onipotente, ele tem acesso ao futuro e, acessando o futuro, ele conheceu cada alma e o caminho de cada alma. E é claro que o Criador sabe o destino de cada alma. É claro que o Criador tem acesso ao futuro. Mas o conhecer, no original desse verso, a palavra é yada, que significa conhecer, se familiarizar com, se relacionar com, indica algo íntimo. Tanto que essa palavra, em alguns versos, é aplicado até à relação de um cônjuge com o outro, de um marido com a sua esposa, indicando que esse conhecer é algo íntimo. E no caso desse verso indica que o Criador já conhecia Jeremias como uma família, como um pai que conhece o seu filho, e ele se relacionava com o seu filho, ele tinha um contato com o seu filho, com Jeremias, assim como ele tinha com todos nós. E no caso de Jeremias, por o Criador saber de sua essência, saber quem ele era antes desse mundo ser criado, quando Jeremias habitava em um corpo espiritual, ele trouxe Jeremias para essa dimensão e o designou para profeta, porque o Criador sabia que Jeremias cumpriria esse papel. Esse verso é muito mais literal do que parece. De fato, o Criador já conhecia Jeremias antes dele ser formado no ventre, porque Jeremias já existia antes de ser formado no ventre. É muito simples. O problema é que foram adicionadas muitas interpretações que desviam nós de compreendermos os versos nesse sentido, no original, que ele realmente traz. Romanos 8:29 é outro verso que indica que o Criador já nos conhecia, olha só. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a palavra original de conhecer nesse verso, que no caso agora é grega, é prognosko,
que indica também um relacionamento, uma convivência. E na continuidade de Romanos 8, 29, assim como está escrito em Efésios 1, nos versos 4 e 5, o Criador nos predestinou para agirmos conforme o exemplo de seu Filho, o exemplo do nosso Messias. Mas isso não quer dizer que ele nos predestinou como robozinhos programados, mas sim que esse predestinar é uma condição para a salvação. Todos que pecaram mereciam a morte e a condenação eterna, a eterna separação do Criador. Mas ele enviou seu Filho para aquele grupo que ele viu que poderia ter alguma chance, para que seu Filho pagasse esse preço por nós. E todos aqueles que seguirem o seu Filho, que seguirem Yeshua, que limparem suas vestes através do sangue dele, que seguirem verdadeiramente o exemplo dele, esses são predestinados para a salvação. Assim como aqueles que não seguirem o nosso Salvador, esses são predestinados para a condenação, porque eles não vão ter seus pecados remidos, eles não vão ter seus pecados lavados, e todo pecado tem que ser pago pela morte. Então sim, todos nós, humanidade, por mais que tenhamos errado na eternidade, o Criador nos deu uma nova chance por intermédio do nosso Salvador. E todos nós somos predestinados a agirmos conformes o exemplo dele. Mas não somos robozinhos programados, como se a gente não pudesse fazer nada para mudar o nosso destino. Nós temos sim o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio que fez com que parássemos aqui. Porque escolher não seguir o Criador traz consequências, e essa consequência é a morte. Então essa predestinação para a salvação é a condição para a salvação que o Criador estabeleceu por meio de seu Filho. Imagine um barco que está predestinado para chegar numa ilha. Todos aqueles que estiverem dentro desse barco chegarão nessa ilha, mas todos aqueles que saltarem fora desse barco, esses não chegarão na ilha e perecerão no meio do caminho. Do mesmo modo nós, esse barco é o nosso Salvador, esse barco é o nosso Messias, e todos aqueles que seguirem ele e permanecerem com ele até o fim, vão voltar para a casa de nosso Pai. Mas aqueles que rejeitarem o Messias e rejeitarem o exemplo dele, esses perecerão e esses serão destinados para a condenação. Então essa predestinação é uma condição para chegar em determinado destino. E não que cada alma, antes dela nascer, antes dela existir, ela já está destinada para a salvação ou condenação sem ela ter feito nada. Isso seria injustiça por parte de nosso Criador, mas o nosso Criador é perfeito e justo. E toda alma que pecou, essa que deve pagar com seu preço. Essa que deve arcar com as consequências de seu pecado. Então é muito simples. Aqueles que seguirem o Messias são predestinados para a salvação. E aqueles que rejeitarem o Messias com a sua própria consciência, com o seu próprio livre-arbítrio, esses são predestinados para a condenação. Mas claro, o livre-arbítrio só trouxe problemas, só trouxe destruição. E para seguir o Messias, nós devemos renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, e nos adequarmos ao desejo e à vontade dele, que está totalmente alinhada com a vontade do nosso Criador. Por isso que nas Escrituras, do começo ao fim de Gênesis e Apocalipse, o Criador usa os seus servos para pregar o arrependimento. E o arrependimento é nós termos consciência de nossos erros e buscarmos o Criador com sinceridade, mudando totalmente de vida. Se não houvesse livre-arbítrio, não precisaria pregar arrependimento. O Criador já não decretou tudo, como diz o calvinismo? Então não faz sentido pregar o arrependimento se a própria pessoa já está destinada à condenação e não há nada que ela possa fazer. Entende que isso é totalmente contra a essência do Evangelho, a essência da mensagem? O próprio Messias disse: eu quis reunir Israel como a galinha reúne seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Mas enfim, vamos para outros versos que também falam da pré-existência. 1 Timóteo 2,6 fala que o Messias pagou esse preço de resgate por nós. Mais uma vez a palavra resgate, que está em total harmonia com o verso de Romanos 3:24. Em 1 Timóteo 6, versos 7 e 8, olha só que interessante. Porque nada trouxemos para este mundo,
Em algumas traduções está, porque ingressamos sem nada neste mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E a palavra original que se refere a ingressamos, ou que nós trouxemos algo, indica que estávamos em algum lugar e fomos para outro. Olha só, a palavra original de ingressamos é eisperó, que traz o entendimento, trazer de, transportar de, levar, ou seja, trazer ou levar ou transportar de um local para o outro, o que indica que já estávamos em um local e fomos para outro. Já estávamos na glória do Pai e viemos aqui a esse mundo, só que viemos sem nada, porque fomos destituídos. Entende? Em nenhum momento nesse verso fala assim, porque passamos a existir nesse mundo sem nada. Não, estávamos em um local e viemos aqui para esse mundo sem nada. Outros versos que têm essa palavra no original traz esse entendimento de transportar ou de levar de um local para o outro. Meus irmãos, a pré-existência é muito clara nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse nós vemos esse entendimento. É muito revelador. E glórias ao nosso Pai por estar nos concedendo, devido ao seu amor e sua misericórdia, esse entendimento. Mas claro, é para quem abrir seu coração. E cada um tem seu tempo e nós devemos sempre respeitar. E para quem está assistindo e não concorda com a mensagem, tudo bem, é um direito seu. Mas pelo menos esteja de coração e mente aberta para ao menos ouvir a mensagem. Se você vai crer ou não, ore ao Criador, peça ao Criador discernimento que Ele vai te conceder, se isso vem dele ou não. O que eu posso te dizer é que entender isso esclarece muitas coisas. Na minha vida esclareceu, e eu espero que na sua também esclareça. Agora eu vou ler aqui Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, a partir do verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Perceba esses termos. Estrangeiro e peregrino não é local de origem, não é a nossa real habitação. Só se pode ser estrangeiro e peregrino de um lugar que não é pertencente à sua origem, não é? Mas continuando. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha só essa revelação no verso 15. De onde haviam saído, ou seja, eles saíram de uma pátria, mas não lembram de lá. E essa pátria é o reino celestial, preparada para todos aqueles que o seguirem pela fé, passando por esse teste. E assim como nós, esses heróis da fé também passaram por esse teste, mas eles demonstraram que eram diferentes. E eles venceram esse teste porque eles demonstraram a sua fé. Eles demonstraram que eles queriam uma pátria melhor, uma pátria excelente, e eles não se sentiam pertencentes a esse mundo. Como diz em Hebreus 11:13 e também em 1 Pedro 2:11, somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra, porque essa terra não é o nosso local de origem, mas sim uma experiência temporária, passageira, que um dia vai acabar. Por isso que jamais nós devemos ser apegados ao material, mas sim nós devemos confiar, em primeiro lugar, no Criador, que Ele vai nos amparar e que Ele vai nos sustentar. Em Filipenses 3:20 está escrito, porque a nossa cidadania está nos céus, onde esperamos ansiosamente pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Cidadania é o nosso local de origem, de nascimento. Por isso que ela está nos céus, porque é de lá que viemos e é de lá que nascemos, de lá que fomos concebidos pelo nosso Criador. E sim, fomos destituídos de lá, mas podemos retornar para a nossa cidadania crendo no Messias, seguindo o exemplo dele. Se você nasce no Brasil, você é cidadão brasileiro.
Se você nasce na França, você é cidadão francês. E se você nasce no céu, você é um cidadão celestial. E toda a humanidade é cidadã celestial. Mas atualmente estamos em terra estranha, somos peregrinos neste mundo. Mas o Messias e o Criador quer que nos voltemos para eles, para que a gente possa voltar para esse lugar excelente, para a nossa real pátria, o local de nascimento, nosso local de origem e a nossa verdadeira casa. Por isso que o nosso Salvador disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. O reino dele não é deste mundo, não é dessa dimensão. Essa dimensão pertence a Satanás. Afinal, o mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus deste século. As Escrituras é bem clara quanto a isso. A dimensão do Criador, ela é perfeita. E é lá que estávamos. Aqui na dimensão satânica, nós passamos por dores e sofrimento porque falhamos na eternidade com o Pai. Demos ouvidos a Satanás. Bom, mas eu imagino que o vídeo já está ficando um pouco longo. Então eu vou ler aqui outros versos que traz esse entendimento da pré-existência e aí eu já encerro o primeiro vídeo. 2 Coríntios 5, versos 18 ao 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ora, só se pode reconciliar aquilo que um dia estava conciliado e que por algum motivo deixou de ser conciliado. E é exatamente isso que aconteceu com a humanidade. Mas por meio de Cristo, somos reconciliados com o nosso Criador. Ou seja, por meio de Cristo, por meio do nosso Salvador, temos uma nova chance. Basta abraçarmos ela. Romanos 5, versos 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Mais uma vez essa palavra. Olha só o que está escrito em Salmo 88. Talvez a sua visão abra muito com esse capítulo, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como um homem sem forças, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras, mas estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. Olha só, o salmista declara nesse verso que ele estava junto com os mortos, que ele foi mandado para o abismo. Ele está relatando como se ele estivesse preso. Por que será que ele disse isso? Você já se questionou sobre isso? Ele ainda diz no verso 7, afastaste de mim os meus conhecidos, ou seja, nós fomos afastados de nossos irmãos, porque os irmãos que permaneceram fiéis ao Pai, esses continuaram com o Pai, e nós fomos destituídos, estamos aqui temporariamente. Esse texto está em harmonia com Efésios 2, que aqui nessa condição carnal, que aqui nessa condição caída, somos mortos, mas em Cristo somos vivificados. Em Cristo nós herdaremos a verdadeira vida, em corpos incorruptíveis, com a imortalidade e eternidade, que só Ele que pode nos conceder. Salmo 139, versos 13 ao 16. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha só, no ventre nós somos revestidos de carne e sangue, mas carne e sangue não é a nossa essência, são nossas vestes temporárias para nos adequarmos nessa dimensão caída, nesse teste que estamos inseridos. Por isso que fomos cobertos, revestidos com carne e sangue, com ossos e nervos. O nosso espírito, a nossa alma, para passar por esse teste, possui essa carne e esse sangue. Mas carne e sangue são vestes temporárias que um dia vão acabar, porque carne e sangue não herdam o reino do Criador. Glórias ao Eterno, glórias ao Altíssimo Yahweh, por estar nos mostrando essas coisas. É muito lindo, é muito profundo. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, nós, humanidade, tendemos a ter o nosso comportamento pré-existente, mas isso vai de acordo com a decisão que cada um tomar no seu dia a dia. Enfim, esse verso é muito profundo e também traz outros entendimentos, como de tecnologias avançadas que havia na era pré-diluviana e que vem lá do reino celestial, que muitos pensam que hoje é que começou a tecnologia, mas não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já existia. A diferença é que aqui muitas coisas se aparecem com o tempo. Eclesiastes 5:15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Eclesiastes 12, versos 6 e 7. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, quando o nosso cordão de prata, que é a ligação da alma com o corpo, é quebrada, nós morremos nessa dimensão de carne e sangue e passamos para outra dimensão, e o espírito, a essência do Pai, retorna para o Pai, e o corpo de carne e sangue retorna para a terra, porque ele foi feito do pó. Em Mateus 15:24, nosso Salvador diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cada verso da Bíblia possui camadas de entendimento, e sim, esse verso se refere às duas casas de Israel, as 12 tribos, as tribos que se espalharam pelo mundo. E o Messias, ele vai reunir novamente essas 12 tribos por intermédio da fé. Pela fé no Messias, as 12 tribos são novamente unidas. Porém, esse verso traz um entendimento ainda mais profundo, que essas ovelhas perdidas da casa de Israel são os filhos do Criador destituídos da glória do Pai. E essa Israel que fomos destituídos é a Israel celestial, e não só a Israel física. Porque a verdadeira Israel, ela é celestial. A física é apenas uma sombra dos céus. Assim como toda a terra, assim como toda essa dimensão, é apenas sombra e espelho do reino celestial. E o Messias, ele resgata essas ovelhas perdidas. E há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o pastor, ele corre atrás dessa ovelha perdida. O Messias, o nosso pastor, nosso único pastor, ele veio atrás de suas ovelhas perdidas, das ovelhas perdidas do nosso Criador, destituídos da glória dele. Percebe como que tudo fica mais nítido, mais claro? É o Criador mesmo, é toda a glória e toda a honra sempre a Ele. E esses outros dois versos mostram que também Paulo e João Batista, assim como Jeremias, já existiam antes desse mundo ser criado. E o Criador separou eles desde o ventre, desde a eternidade, antes deles virem para essa dimensão. E é óbvio, como eu disse durante esse vídeo, assim como nós somos pré-existentes, o nosso Salvador Yeshua, obviamente, também é pré-existente. E tem muitos versos que trazem esse entendimento, que é muito claro.
Não à toa que ele dizia: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas enfim, meus irmãos, me perdoe pela baixa qualidade aqui agora da luz, é porque escureceu aqui, né? O tempo passou muito rápido, mas eu agradeço profundamente a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, que assistiram de mente e coração aberto, e espero que o Criador tenha tocado em seu coração. Sei que muitas dúvidas podem ter surgido para aqueles que ainda não se depararam com esse tema, mas nos próximos vídeos eu vou responder outras perguntas sobre quem realmente somos em essência, qual é essa transgressão que cometemos e o que nós devemos fazer para voltar para a glória de nosso Pai. Mas nesse vídeo eu quis enfatizar de que nós somos pré-existentes, de que nós já existíamos e que as Escrituras deixam muito claro isso. E os servos do Criador ao longo da história sabiam dessas coisas. O nosso Messias, ele sabia muito bem disso. Mas durante muito tempo a religião ocultou isso, mas glórias ao nosso Eterno, que nos concede essas revelações. Afinal, estamos nos tempos finais, nesses tempos de revelações, tempos de apocalipse, e muita coisa que é oculta está sendo trazida à luz. Mas eu vou nessa, meus irmãos, vou trazer outros vídeos dessa série sobre esse tema. Comenta aí se você gostou, comenta aí sua dúvida, quem sabe eu posso esclarecer, e fiquem todos na paz de nosso Eterno. Que Ele sempre te abençoe e te conceda o melhor. E que Ele, por intermédio do nosso Salvador, possa te guiar de volta para casa. E que juntos nos unamos nesse mesmo propósito. Que assim seja. Fiquem todos na paz.